Ele é soberano, Ele tem o domínio de todas as coisas. Glória a Ele seja para sempre. Aleluia. Eu sinto a presença do Pai desde o princípio, porque Ele está na casa, Ele se faz presente. Quantas casas de Deus tem aqui? Quantas? Aleluia, você é a casa de Deus, você é a morada do Senhor. Então glorifique o seu santo nome, exalte a Ele na beleza da tua santidade, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é soberano, e nós nos alegramos nele. Aleluia, glória a Deus. Meu coração está saltitante de alegria, porque o Senhor é tão bom. Depois de uma semana de vitória e de bênção, depois de um tempo de qualidade que Deus nos deu, nós podemos chegar na sua casa, com os irmãos, em família, e dizer: bendito seja o nome do nosso Deus. E a Ele nós prestarmos um culto de adoração, um culto de glorificação, porque estamos debaixo de um propósito de comunhão. Sim ou não? Quantos têm um propósito de comunhão aí? Um propósito da comunhão. É o tema desse mês, que nós estamos estudando. Ouvimos lindas ministrações já durante esse mês, e vamos continuar aprendendo um pouco mais daquilo que Deus está liberando para nós. Aleluia. O povo de Deus é um povo inteligente, porque o princípio de sabedoria é temer a Deus e amar a sua palavra. Aleluia, glória a Jesus. Propósito da comunhão, diga comigo juntos: propósito da comunhão. Mas está muito fraquinho, vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Está ficando bom. Meus irmãos, nessa semana e ontem, eu disse: Senhor, eu preciso trazer uma palavra que vem do teu coração para o nosso coração, para o meu coração e para o coração dos teus filhos que vão ouvir a tua palavra. E Deus me deu um texto, ou melhor, 2 textos, nós vamos ler para hoje, e nós meditarmos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Não sou um pregador, mas sou um testemunha de Jesus. Eu amo quando alguém prega a palavra e fala bem, com muita graça. E eu tenho pedido ao Senhor: dai-me a tua graça para ministrar a tua palavra. Mas é tão lindo quando alguém fala com um vocabulário muito bonito, mas não tem esse vocabulário. Mas eu quero falar da palavra, e essa palavra tem poder de mover você. Essa palavra tem poder de trazer alegria ao coração que está triste. Essa palavra tem poder de curar o que está enfermo. Essa palavra tem poder de transformar a mente daquele que precisa ser mudado por causa da palavra. A palavra tem autoridade e poder, e nós vamos liberar essa palavra para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua vida em geral, porque a palavra de Deus nos traz alegria, nos traz convicção e nos traz comunhão. Olha aí, 1 João capítulo 1, verso 7. 1 João capítulo 1 e o verso 7 diz assim. Eu trouxe 2 traduções e eu quero fazer menção delas, porque para que você possa compreender que a palavra de Deus, ela é simples, mas ela é eficaz para aquele que coloca em prática na sua vida. Na tradução NVT diz assim: mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Na João Ferreira de Almeida diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo
o pecado. O que eu quero chamar a atenção é o primeiro texto, a primeira frase diz: mas se vivermos na luz. E a outra tradução: mas se andarmos na luz. Eu entendo que viver e andar são parecidos, mas há algo para nós entendermos aqui. Quando andamos, podemos andar na luz e podemos andar fora dela. Mas se trazermos isso de colocarmos na nossa vida, dizer assim: mas eu ando a minha vida, eu não só ando, mas eu estou vivendo na luz, eu estou debaixo da luz do Senhor. Então nós estamos vivendo conforme a palavra de Deus está dizendo, vivendo na luz. Como Deus está na luz, podemos andar na luz, podemos viver na luz, e depois disso tudo, temos comunhão. Com quem? Um com os outros, e aí sim, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, é interessante que quando nós começamos a andar na luz, nós temos comunhão. Começamos a ter um relacionamento. Nós falamos de comunidade há poucos dias, ouvimos aqui os pastores ministrar sobre comunidade, e é interessante que a Bíblia está dizendo aqui: olha, se você viver na luz, como Deus está na luz, você vai ter comunhão para viver em comunidade, para viver, para suportar um ao outro, para andar segundo o propósito que Deus estabeleceu. O propósito que Deus estabeleceu, olha aqui, Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas, cooperando para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia! Deus tem um propósito para nós, para que tenhamos uma vida abundante, uma vida transbordante. Mas primeiro, se vivermos na luz, está dizendo para mim e para você, isso é uma decisão própria. Se eu viver, se eu tomar a decisão, se eu me enquadrar, mas se eu estar debaixo da mão do poderoso, eu me enquadrar debaixo da luz que brilha, e quando a luz brilha, me coloca visivelmente para ver os meus defeitos. Mas se andarmos na luz, para termos comunhão com os outros, então o farol de Deus, a luz de Deus vai iluminar a minha vida e vai resplandecer as qualidades que tenho, mas vai resplandecer os meus defeitos também. E aí a Bíblia está dizendo: mas se estarmos na luz, como Ele está na luz, aí vamos ter comunhão. E daí depois, a Bíblia diz assim: mas o sangue de Jesus nos purifica. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. De alguns pecados, não de todos os pecados. Vivermos em comunidade, vivemos recebendo a comunhão e o propósito de Deus, que a Bíblia diz assim: sabemos que Deus faz todas as coisas para que coopere para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o quê? Com o propósito. Deus tem um propósito para você, por isso que Ele trouxe você para cá, e por isso que você está aqui assentado, sendo ministrado, sendo abençoado pelo poder da palavra. Quem te abençoa, quem faz você crescer, quem faz você desenvolver, é o poder da palavra de Deus sendo liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque Deus faz todas as coisas com propósito. Nós temos do Senhor o favor de Jesus, para revelar Deus em nós. Diga assim: Jesus revelou o Pai em nós, ou mostrou-nos o Pai como Ele é. Olha, diz aqui, trouxe duas traduções também, para entender esse ponto tão interessante. Jesus dizendo assim: meu Pai me confiou todas as coisas. Todas as coisas, meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho,
e a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, aquele a quem o Filho escolher a revelá-lo. Eu vou ler na Alta Tradução Linguagem de hoje, diz assim: o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Sabe o que Deus faz com nós? Ele traz-nos nessa reunião e diz assim: eu vou trazer uma instrução para vocês, e eu vou revelar através da minha palavra quem é o Pai para você. Se tivermos em comunhão com os outros, o sangue de Jesus já nos purifica dos nossos pecados. E Jesus está dizendo assim: meu Pai me confiou todas as coisas. Ele não está aqui dizendo algumas coisas. Ele não está dizendo aqui algo específico. Ele está dizendo todas as coisas. Está na mão do Senhor Jesus. Meu Pai me deu todas as coisas. E aí ele diz assim: olha, ninguém conhece mais o Pai do que o Filho. E o Filho quer revelá-lo a você, quem é o Pai. Mas Ele quer revelar aonde? Dentro da comunhão um com os outros, debaixo do sangue que nos purifica de todo o pecado, debaixo da autoridade, debaixo da graça, da revelação dessa graça. Diga assim: eu sou abençoado, porque o meu Cristo quer. Aleluia. Irmãos, nós já somos abençoados porque Ele nos deu. É interessante, quando nós lemos a Bíblia e vemos a história do filho pródigo. O filho pródigo, um dos filhos ficou chateado e disse assim: eu vou embora. Chegou para o pai e afronta o pai, dizendo: pai, me dá a minha herança. Seja assim, eu quero que tu morra, porque eu quero a minha parte agora. E o pai repartiu a sua herança, e o filho foi embora com a fortuna, com a parte que lhe pertencia, e foi-se embora. Entendemos também que o filho que fica na casa do pai, ele estava dentro da casa, mas não tinha a liberdade, ou ele não entendia que tudo que estava dentro da casa era dele. E ele, quando o filho que foi embora volta, ele observa o filho voltando e o pai recebendo, e ele fica nervoso, ele fica chateado, e ele começa a pôr para fora o que estava dentro do coração. E ele conta, e ele diz ao seu pai: pai, esse teu filho, ele pode dizer esse meu irmão, ele diz não, esse teu filho, ou seja, não é meu irmão, não quero saber, esse cara foi embora, e você recebe ele, e eu, justificando, achando que, vou ler um texto logo mais, achando que por merecimento, porque ele era bonzinho, mas aqui dentro não tinha nada de bonzinho não, era ciumento, tinha muita coisa ruim dentro. E aí ele diz assim: esse teu filho que foi embora e voltou, e você dá uma festa, e eu vivo aqui todos os dias, eu estou todos os dias aqui, e eu não tenho nenhum sequer um cabrito para comer com os meus amigos. Aí o pai diz assim: não, você vive aqui dentro, mas não entendeu o propósito ainda. Você vive aqui dentro, mas não entendeu o plano. O plano que eu tenho com vocês não é plano de mal, não. É plano de bênção, é planos de vitória, é planos de salvação. É bênção já está sobre a sua vida. A bênção já está estabelecida sobre você. Ei, você poderia comer, você poderia pegar novilhos, você poderia fazer festa, fazer banquete, porque tudo que é meu, diz o Pai, é teu. Nós estamos em comunidade, nós estamos no propósito, nós estamos em comunhão, mas perdemos a essência,
quer desfrutar daquilo que o Pai tem para nos dar, e recebermos dele, e compartilhar com os outros, dizendo assim: nós temos festa no Pai, nós temos vitória no Pai, porque ele já nos deu, ele já liberou. Outro exemplo: quando o agricultor, e nós estudamos há poucos dias sobre enraizados, quando o agricultor vai plantar, ele escolhe a boa semente, ele prepara a terra, ele olha a estação própria, porque existe semente que tem que plantar na estação correta. Ele faz a parte que lhe cabe, e ele coloca a semente na terra, e ele investe nessa terra. Alguém que já trabalhou na roça, ou já viu, assistiu alguma coisa, vai em tu. Existiu, tem que plantar, tem que arar a terra, tem que preparar a terra, e tudo isso tem gastos, tudo isso tem custo. Mas o agricultor, ele planta, mas ele nunca sabe quanto a planta, quanto a semente que ele plantou vai produzir. Mas ele confia: eu fiz a base bem feita, eu preparei a terra para plantar, então o Pai vai produzir a semente que plantei, porque eu estou embasado numa promessa, que aquele que plantar vai colher 30, 60 e 100%. É tão incrível isso, que essa 30, 60 e 100% não dá para comparar. Eu já falei aqui da minha roça de milho lá em casa. Que roça, hein? Algumas mudas, alguns pés que eu plantei. Irmão, a terra estava tão dura, e eu cavei assim, só o buraquinho, e joguei o milho, cavei e fui plantando. No lugar que a terra estava tão seca e tão dura, deu uns pezinhos de milho desse tamanho. Por incrível que pareça, era pequenininho, mas ele produziu mais do que eu plantei 2 sementes. E ali uma espiguinha miudiquinha, feinha, mas tinha lá pelo menos 10 milhos, 10 milhos ali na espiga de milho. E os outros que cresceram um pouquinho mais, deu espiga, coisa linda. Comi milho por 2 vezes lá. Enviei para o pastor. O Bruno queria tanto, o desespero dele foi tanto que deixaram o milho dentro do carro e apodreceu o milho e não chegou na mão dele. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Eu vou ler de novo o versículo para você entender. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu estou dizendo que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Eu estou dizendo que nós estamos sendo ministrados, somos regados por Deus. Temos todas as qualidades para produzir frutos para a glória de Deus. Ei, não é para parar de você ficar clamando, dizendo: Senhor, me dá, me dá, me dá. Não, começa a reagir, que a bênção já está aí, gente. Eu, quando olho para o que planta na semente, eu falo: que fé. Joga milhões, ou milhões, porque depende do tamanho da fazenda, na terra. Uau! Máquinas, já viram aqueles tratores assim? Aqueles imensos, que eles passam assim, dá quase uns 70, 80 metros de largura quando ele vai passando. É incrível. Lá no Brasil, no Mato Grosso, eu vi muitas vezes. É incrível o gasto daquilo. Quantas ferramentas gastou. E ele coloca tudo, confiando que vai produzir. Deus está semeando hoje aqui uma boa semente, que é a sua palavra. E Ele já preparou, porque a Bíblia diz assim, que os seus pecados já foram perdoados. Ou seja, Ele já preparou a terra, Ele arrancou o mato que não poderia impedir a semente de crescer, que eram os teus pecados. A separação entre Deus e o homem já foi tirada, porque Jesus já purificou os seus pecados. Diga assim: Jesus já me purificou.
Tem alguém aí? Tem alguém aí? Porque o propósito do Pai é que o homem voltaria ao estado original, o estado da comunhão, da perfeita comunhão com Ele. E quando o homem tinha a perfeita comunhão com Ele, ele teve a capacidade de colocar nome em todos os animais que existem. Ele teve capacidade de dar nome às plantas, às árvores, e chamar os nomes. Ele teve a capacidade de criar nomes para todas essas coisas. Olhar o animalzinho e dizer: esse é um tal coisa, esse é outro, o peixe tal. Ele foi dando os nomes, por causa da comunhão, por causa do relacionamento. O seu QI era 100% apurado. Eu acho que eu uso uns 2% só do original lá, 1,5%, quem sabe, não é verdade? Mas Deus está aqui dizendo assim: ei, aquilo que te separava da comunhão, aquilo que te separava de mim, eu já perdoei. O sangue, o meu sacrifício já te limpou. Você não tem mais a culpa, mas não tem mais a separação. Agora você precisa render. Olha aqui, que diz 1 João capítulo 5, versículo 20. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para que conhecemos ao Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Dá para ler junto comigo? Dá para ler junto comigo? Sabemos que também sabemos agora que Ele é o verdadeiro Deus. Temos consciência disso, porque a sua palavra nos dá entendimento, nos dá a capacidade. E agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro. Irmãos, comunhão é partir-se do pão. Comunhão é relacionar. Jennifer, por favor, vem aqui. Comunhão é olhar e dizer assim: uau, que linda. Deus está olhando para você dizendo assim: meu filho, eu já perdoei, eu tenho comunhão. O Pai está dizendo assim: ei, eu tenho comunhão, tu és meu filho. Deus está aqui dizendo para você: é esse relacionamento que eu quero com você. Eu revelei a minha palavra. Ei, a separação que te separava de mim, já perdoei. Não vou perdoar. A Bíblia diz que já perdoou. Eu não aceito esse negócio que vai acontecer. Não, eu já estou em Cristo Jesus. Já sou livre da morte e do pecado.
eu já estou nele, eu já sou uma nova criatura, eu já estou conectado com o Pai, eu já sinto a graça do Pai, eu já sinto a revelação do Pai, eu começo a sentir a glória do Pai. É bem verdade que na totalidade ainda, no corpo e incorruptível ainda não chegamos, mas vamos chegar lá. Porque vivemos em comunhão. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Todas as coisas Deus estabelece. Ele fala a sua palavra. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí chegou o momento dele fazer o homem. Ele pronuncia, ele diz, depois acontece. Ele profetiza, depois ele faz. Para os leitores da Bíblia, uau! E a gente fica se apegando a coisas. A gente fica se apegando a ideias que estão liberando por aí, mas nós já temos a revelação, a graça. E aí, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 diz assim: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Mostrou a sua graça por meio de Cristo Jesus. Diga assim para o teu irmão: Deus mostrou a sua graça. Mas fala com autoridade. Deus mostrou a sua graça através de Cristo. Já recebeu a graça aí? Eu, quando estou meditando na palavra de Deus, e o bendito foninho de ouvido, eu estou trabalhando de um ladinho para escutar os meninos, do outro ladinho escutando a palavra o dia inteiro. A minha alma como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Quando nós escutamos a história dos reis, homens que começam bem e desviam o seu caminho, que criam altares para deuses pagãos, mas Deus sempre lhe dá uma oportunidade. Alguns não escutam e se perdem, mas Deus nunca condena alguém, senão primeiro Ele dar todas as possibilidades para você voltar e para você viver o santo evangelho, porque Ele te chamou, Ele revelou o Pai a você. A tua atitude de você estar aqui assentado a este lugar já está dizendo que você foi revelado por Jesus o Pai, e você pode crer na sua palavra, e por isso você está sentado aqui. E Jesus trouxe a sua palavra nesta manhã para te trazer um renovo de entendimento, para que você desenvolva e cresça. Porque tudo aquilo que você plantar ou depositar aos pés do Cristo, então você vai colher em glória, em graça, em comunhão, em relacionamento, em vitória que já foram conquistadas na cruz. Porque o filho pródigo que já vivia, ou melhor, o filho mais velho, vivia na casa do pai, mas não sabia dos seus direitos,
não sabia das bênçãos que o pai tinha, que também fazia parte para ele. Ele podia ir lá, escolher o novilho e chamar os seus amigos e fazer um banquete, mas ele não tinha essa ideia que também era dele. E aí que está o limite que você estabeleceu para a sua própria vida. Deus já te deu todas as bênçãos em Cristo Jesus. Deu ou não deu? Quando Jesus veio a nós, ele libera essa palavra: o meu Pai me deu todas as coisas. Isso é um dos textos que eu posso ler para você. Tem vários. É muitos textos dizendo que o Senhor está dizendo que quer liberar a bênção, que já está liberada a bênção para você. Só que a gente está vivendo na casa do Pai e aceita as coisas da vida, valoriza as coisas dessa vida e não entende aquele texto que o Pai libera para nós, dizendo assim: o corpo não é mais importante do que o alimento? O corpo não é mais importante do que a roupa que você veste? O corpo não é mais importante, a vida não é mais importante do que todas as coisas que te o cercam? Primeiro, busque o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais e as outras coisas serão. Mas nós sabemos disso, mas buscamos o que é para ser acrescentada e não buscamos a justiça de Deus. E aí vemos para a comunidade, vemos com os irmãos, e depois do culto glorioso como é esse, comecemos a conversar das coisas do dia a dia e dizemos assim: mas está duro, viu? O Covid está matando gente. Olha, está mal. Nós saímos do mundo espiritual e voltamos para o mundo natural. Ei, você vai ter que conviver com o Covid. Ele não veio para ir embora, não, ele vai ficar. Ei, e não se assuste se vir um outro nome aí, que vai matar mais um pouco. Morrer eu vou mesmo, não tem jeito. Eu nasci para morrer. Você nasceu para morrer, mas eu não vou morrer eternamente. Eu vou passar pela morte. A morte é só o veículo que vai me jogar na eternidade. Agora eu escolho aonde eu vou viver a eternidade, porque eu estou plantado em Deus. Eu fui perdoado, eu fui purificado, eu já estou em Cristo Jesus. Então eu vou viver aqui como se eu estivesse chegando lá. Você já experimentou fazer isso? Quanto mais você almeja, e quanto mais se dedica, e quanto mais você faz para Ele, em louvor, não em troca. Uau! A sua graça vem sobre nós. E aquilo que parecia ser pouco ou ser pequeno, se torna grande. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. E não porque merecemos, olha aqui, não porque merecemos, mas Ele que nos chamou. Mas porque este era o seu plano, seu propósito, desde a antiguidade, desde os princípios. Desde os tempos eternos, não dá para contar aqui, porque Deus é... Deus está, Deus é. Ou melhor, Deus não está, Deus é, né? Pronto. Mostrou a sua graça por meio de Jesus Cristo. Ele nos deu de graça. Ele nos deu, não é que não tem preço, mas Ele nos deu de presente. O preço foi altíssimo, mas Ele nos deu. Mas deu-nos o direito para viver essa vida.
Olha aqui, Mateus capítulo 26, 28 diz assim: porque este é o meu sangue, que confirma a aliança, e ele derramou como sacrifício para perdoar todos, ou perdoar muitos, a muitos. Vou ler de novo, para você entender melhor, e eu também. Porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele derramou como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. O sangue é o símbolo da aliança. Ou seja, Deus se compromete conosco para nos fazer desenvolver, para nos crescer e dizer assim: eu coloco uma aliança. Aliança. Eu tenho uma aliança com uma mulher aqui. E todos que olham no meu dedo já sabem, ó, Juarez tem uma aliança. Tem alguém que não se importa com isso, mas isso é muito forte, poderoso. É uma aliança. Deus estabeleceu através do seu sangue uma aliança comigo e com você. Ele derramou como sacrifício, o sangue de Jesus foi derramado como sacrifício para que a aliança fosse verdadeira. E perdoou os pecados de muitos. E aqui diz que não é de todos. Sabe por quê? Por causa da palavrinha mas, se vivermos na luz. Aí esse mas depende de mim, não depende de Deus. Esse mas está dizendo assim: ei, isso é um problema seu, você que vai escolher. Por isso que eu estou dizendo que muitos não vivem dizendo: Deus, que venha a tua justiça. Porque a justiça de Deus vai acrescentar em mim todas as outras coisas. Tem alguém aqui? Eu estou sendo agraciado por Deus. Se você não está, eu estou. Olha o versículo aqui que eu separei para ler para você. 1 João capítulo 1, verso 2. Ou melhor dizer, aquele que é a vida nos foi revelado. Foi ou não foi? E nós vimos, agora testemunhamos e lhe proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele está com o Pai e nos foi revelado. Coisa boa, não é verdade? Coisa boa, é a palavra, irmão. Então, nada você precisa fazer, você precisa aceitar o sacrifício e dizer: eu agora sou lavado no sangue de Jesus. Deus é fiel ou não? Eu fui incomodado para falar isso aqui hoje. Às vezes, a gente olha para as pessoas, olha para as pessoas, e nós queremos moldar as pessoas, sim ou não? Conforme nós pensamos e queremos, sim ou não? Mas Deus é fiel ou não? Se Ele chamou alguém e revelou Jesus, quem somos para nos meter nesse relacionamento aí? Está entendendo? Ei, Jesus disse uma parábola que alguém tinha que tirar a trave do olho para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos crer que o Deus que começou a fazer a boa obra é fiel para terminar. Por que eu digo isso? Por isso que nós estamos aqui, sendo moldados, sendo trabalhados.
em Deus. Eu não venho aqui porque é domingo. Eu não venho aqui porque é o melhor horário de domingo, não. Eu venho aqui porque eu estou sendo trabalhado pelo meu Cristo. E às vezes no coração até falo, às vezes não, podia ser diferente, mas aí Jesus diz, não, por isso mesmo que eu estou moldando você. Porque se você já estivesse enquadrado, você não precisa ser moldado. Então venha, vamos andar junto com o povo, em comunidade, em comunhão, em propósito. E eu termino com essa palavra. A conclusão de tudo isso, nós temos que nos enquadrar nisso aqui agora. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Quem pode ler comigo bem alto? 1, 2, 3. A tradução que eu tenho é assim: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Pare de fazer planos. Diga, Senhor, que venha a tua justiça sobre a minha vida. Que venha a tua justiça sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Que venha a justiça de Deus. E eu escrevi aqui: troque os planos pelo propósito. Dá uma olhadinha com um sorriso bem largo para o seu irmão. Diga assim: troque os planos pelo propósito. Deus não faz nada sem propósito. Enquanto você fica de pé, a comunhão e o propósito de Deus faz nos desenvolver. Gostaria que você comesse essa palavra, que no teu paladar fosse como mel, mas nas tuas entranhas fosse amargo, para te curar, para te sarar. Enquanto nós vamos adorar, eu quero que você mude os teus planos pelo propósito de Deus. Você já tem convicção, tem consciência que os teus pecados foram perdoados. Ninguém pode te acusar, porque em Cristo você foi livre. Livre da condenação eterna, livre da morte eterna. Mas você está inserido no corpo, você está inserido na comunhão. E os teus planos afastam do propósito.
pessoas que ministravam a palavra, pessoas que ministravam na casa do Pai, por seus planos, não ministram mais. Mas hoje o Senhor está dizendo assim: deixa os teus planos, venha para os meus propósitos e volte a ministrar, e volte a celebrar, e volte a abrir a tua boca e me adorar confiando, porque quanto você adora, a minha graça se revela, e quanto você adora, a minha justiça se revela. E quando a minha justiça se revelar em você, todas as outras coisas serão acrescentadas, todas as outras coisas serão alcançadas, sem esforço, sem enfado, sem canseira. Porque quando Deus libera a bênção do Senhor, não traz canseira, não traz enfado, porque o Senhor traz de graça, por causa da sua graça. Não é pelo teu merecimento, não é porque você é bonzinho, mas desde a eternidade, Deus quer que você volte a viver em comunhão, como filho e pai, como pai e filho. E aquilo que o filho quiser revelar, ele vai revelar, ele vai entregar, e você vai poder jubilar diante do Pai, e em adoração, em louvor. Então você precisa voltar para o propósito, e quando você estiver no propósito, Deus fará de você canal de bênção aos outros também. Aonde está você que diz: Senhor, eu quero mudar os meus planos, e eu quero entrar nos teus propósitos. Deus falou com os filhos hoje. Deus falou com os filhos hoje. Aqueles que querem não estar nos planos, os planos vão passar, os planos vão se acabar, mas o propósito, ele já vem de muito tempo. Não dá para contar.